Muito tem se debatido sobre a eficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Nós vamos conversar agora com o Dr. Rafael Einsfeld, que é coordenador do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo e também faz parte de um time de pesquisadores sobre este assunto. Olá, doutor Rafael. Bom, neste final de semana, um novo artigo foi publicado por vocês com evidências sobre este tema. O que foi concluído? Olá. Tudo bem, é um prazer falar com vocês da Rádio Educadora de Limeira. Respondendo a sua pergunta acerca dos artigos científicos, muito tem se trabalhado em cima, só para dar um panorama anterior ao nosso estudo, de tentativas de tratamento contra o Covid-19. Então, desde dezembro para cá, quando iniciou a epidemia da China, muito tem se testado e com diversos tipos de medicamentos. Obviamente que está mais em voga é a hidroxicloroquina. Isso a população inteira já sabe o nome, já sabe como usa, mecanismo de ação. Eu acho que nunca foi um medicamento tão bem difundido quanto qualquer outro, né? E isso trouxe à tona também esse questionamento. Então, até então, os estudos que haviam saído, eles não foram robustos sob o ponto de vista metodológico para que garantisse que a gente, com segurança, prescrevesse isso para a população de uma forma geral. E aí, quer seja para paciente grave, como já era prescrito, já era indicado pelo Ministério da Saúde, quanto para as formas agora leves e moderadas, que o nosso presidente está para lançar ou para assinar um novo protocolo agora entre hoje e amanhã. Mas o que diz a medicina baseada em evidência, né? Então, como um coordenador de um centro universitário, no caso São Camilo, eu tenho mais de 900 alunos, e a gente precisa ser um purista, a gente precisa ensinar para eles o que há de evidência. Então, a gente não pode ficar no eu acho, talvez melhore, ou eu tenho uma experiência com o meu paciente. Isso não funciona dentro da medicina baseada em evidência. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem artigos metodologicamente questionáveis ainda, então não são robustos, eles têm grandes vieses de construção metodológica, e isso tem deixado a evidência baixa. Até então, evidência baixa para não utilizar. Essa evidência, até então, ela era baixa, mas era naquele caráter neutro, do tipo, não há evidência ainda, porque os estudos não foram muito bem desenhados. Então, vamos dizer que existia um caráter neutro. Só que, recentemente, saíram duas grandes cortes, grandes, com mais de 1.000 pacientes, já tendendo esse termômetro de utilização para sua faixa negativa. Então, hoje já começa a ter, ao invés de ausência de evidência, uma evidência de nível baixo que o seu uso não é aconselhável. Será que deu para entender um pouco essa lógica? Então, a gente está invertendo um pouco da ausência de evidência para as evidências de baixa qualidade para o não uso. Mas é óbvio, isso é na data de hoje, pode ser que amanhã, com outros estudos saindo de maior robustez, isso pode realmente evidenciar que não devemos usar, ou também pode levar o termômetro para o outro lado, claro, para o lado positivo. Então, para sair dois grandes estudos, tá? Um estudo com cerca de 660 pacientes brasileiros, que a São Camilo, a rede São Camilo, na qual eu faço parte, estava incluindo pacientes, então a gente está pesquisando isso nos nossos hospitais. O último paciente recrutado foi ontem, então daqui a 14 dias fecha o estudo de acompanhamento, e eu acredito que nos próximos 2 ou 3 semanas posterior a gente deva ter o resultado já com algum pré-print, uma pré-publicação em alguma revista. E existe um outro estudo com cerca de 1.000 pacientes, também esse já finalizado em fase de peer review, que está sendo revisado por outras pessoas antes de ser publicado. Então, acredito que com esses dois estudos a gente vai ter uma grande, vamos dizer assim, uma noção exata e racional do seu uso, quer seja usá-la ou não usá-la. Bom, doutor, então a eficácia ainda não é comprovada, mas riscos no uso da cloroquina já foram observados pela comunidade médica. Quais são estes riscos do uso da cloroquina? O risco, ele é um risco aceitável, controlável para a pequena população que faz uso, que são quando utilizado como antimalárico, por exemplo, na malária, ou como imunomoduladores para pacientes que sofrem de doenças inflamatórias crônicas, né, artrites. E, basicamente, o grande efeito colateral dele é ao nível cardíaco, então ele provoca muita arritmia. Então, esse é o nosso grande medo, como a população pequena, em baixo uso e controlado, porque são pacientes que necessitam visitas médicas e controle médico recorrente, a gente consegue controlar esse risco, né, mesmo dos efeitos colaterais. Quando eu coloco isso para a população em geral,
e todo mundo fazendo uso, eu perco o controle desses pacientes. E aí o risco aumenta. Não porque o risco aumenta porque o risco do medicamento por si vai aumentar, mas não, é pela quantidade de pessoas fazendo uso de forma indiscriminada e a gente nem sabe se na dosagem correta. Então isso leva muito medo a gente apresentar algum grau de arritmia ou aumento de internações por arritmia em curto prazo. Bom, doutor, uma última dúvida. Esse trabalho, essa pesquisa de vocês, ela reúne também pacientes em estado grave e também com sintomas iniciais da doença, né? Em quais casos este medicamento tem sido utilizado, né? E quais pacientes, portanto, fazem parte dessa pesquisa? No nosso caso, a gente está tratando só pacientes internados. A gente não tratou pacientes com sintomas leves ou moderados. Então, uma vez o paciente internado no hospital, ela era uma das drogas que estão sendo testadas. Existem outras, tá? Então o protocolo é amplo, a gente está testando alguns medicamentos ou algumas terapias, não só medicamentos, como, por exemplo, o plasma de pacientes que já se curaram, para pacientes que ainda estão ativos para pegar os anticorpos, né? Então, são pacientes graves ainda. Então, não existe estudo para paciente leve e moderado. Então, a gente ainda está caminhando, a gente está aguardando ainda estudos mais robustos ou de outros grandes centros para que nos ajude a entender um pouco melhor dessa doença e do seu tratamento e a eficácia dos diversos remédios que surgiram até agora, né? Você deve ter ouvido uns 10, talvez, né? Então é isso que a gente está querendo tirar essa dúvida. O fato é, a gente nunca foi tão rápido num momento de crise ou fora, nunca fomos tão rápido em tentar diagnosticar e achar, e tamanhos são, só para você ter uma ideia, hoje tem 130 ensaios clínicos neste momento tentando descobrir sobre o uso da hidroxicloroquina em pacientes. Então, em algum momento, isso vai ser rápido, nos próximos 6 meses a gente vai ter uma chuva de informações para dizer e efetivamente bater na mesa, olha, funciona, não funciona. Hoje, data de hoje, não funciona. Muito bem, doutor, agradeço as informações. Nós conversamos então via Skype com o doutor Rafael Einsfeld, ele que é coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo e também faz parte desse time de pesquisadores que investiga a eficácia da cloroquina. Tayla Ramos para a Rádio Educadora.